Devemos aprender a respeitar o limite do nosso corpo. Tudo na vida tem um limite e o nosso corpo ele não é diferente disso. Eu já começo com uma pergunta que eu acho que o Brasil todo, né, especialmente seus fãs, devem estar se fazendo. O que é que está acontecendo? Bom, ainda é difícil falar assim, mas eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer não, sabe? Enfim, eu tô esgotado mentalmente. São tantos anos, né? Já são mais de 20 anos nessa muito pegada. Show. A orientação era parar, diminuir, ou então parar por uns dias e tal. Mas eu tinha decidido não parar. Então, quando eu não consegui dormir o primeiro dia, no segundo dia, eu já comecei a me desesperar. Sabe? Além da quantidade de shows, os compromissos fora do palco foram deixando a rotina pesada demais. Dia 5 de agosto, eu estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal dentro do carro. E eu comecei a faltar ar. Eu queria respirar e não conseguia. Eu quero ir para o hospital, acho que eu estou morrendo, é uma situação, não sentia meus dedos, enfim, aí pronto. O diagnóstico, transtorno de ansiedade. E eu não queria acreditar que eu estava com crise de ansiedade, né? Então, assim, eu era uma bomba relógio que estava me estressando facilmente por coisas poucas. Wesley não está sozinho. Segundo a OMS, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Quase 19 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. Quando eu vim morar em Santos, eu tinha 8 para 9 anos. A minha família inteira, todos os meus irmãos, a gente sempre gostou de trabalhar para ajudar a minha mãe. E eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Quando eu vim morar em Santos, eu não podia legalmente trabalhar. Mas eu comecei a cuidar de crianças. As mães iam trabalhar e eu ficava com as crianças. Eu sempre tive um perfil mais responsável, mais sério, sempre foi uma característica forte minha. Então eu ficava com algumas crianças de pessoas conhecidas e recebia ali meu dinheirinho. Depois eu passei a vender picolé. Eu lembro que eu tinha vergonha, já era adolescente, já tinha acho que 11 para 12 anos. E a minha tia Joana morava em Santos nessa época. E aí a minha tia ia buscar para mim na caixa de isopor, que era a minha vergonha, era andar pela rua com aquela caixa de isopor e os meus amiguinhos da escola ver. E a minha tia ia buscar para mim. E eu vendia na minha casa. No período que eu não estava estudando, eu vendia picolé. Aí depois, eu acho que com 12 para 13 anos, eu comecei a fazer faxina com a minha mãe. Quando minha mãe ia fazer faxina, eu sempre gostei muito de limpeza, organização. Então minha mãe me levava e eu tinha ali meus 50 reais para comprar o que eu quisesse ou o que eu precisasse. Então eu sempre ia ajudar minha mãe. E aí depois eu entrei num programa de jovem aprendiz, né? E comecei a trabalhar legalmente na empresa que eu fiquei quase 18 anos. Enfim, e aí ali, eu lembro que eu trabalhei os 4 primeiros anos, eu trabalhei direto, sem férias. Porque foram 2 anos de contrato com a empresa de jovem aprendiz e logo depois eu fui registrada. Quando eu fui registrada, por lei, né, você pode ficar até vencer as segundas férias, né, 1 ano e 11 meses, você pode segurar. E naquela época não tinha isso de dividir, né, era 30. Então, o 30 era 20, não tinha 15, 10, 20 como é agora, né, dividido. Enfim, aí eu comecei a trabalhar pela empresa e fiquei mais 2 anos sem férias. Quando venceu minhas férias, eu lembro que a empresa não podia me dar, não podia ficar sem mim. Ali eu já desenvolvia outras atribuições fora aquela de recepcionista do administrativo. E aí eu vendi minhas férias. Anos se passaram e isso virou uma rotina. Eu passei a vender minhas férias com frequência. E aí eu só aproveitava final de semana, emenda de feriado, não era banco de horas, então eu emendava, pegava banco de horas. E fui ali, não preciso de dinheiro, eu preciso comprar minha casa, eu preciso ter minhas coisas, e só pensando em bens materiais. Até aí você é jovem, né? Você tem energia, você tem gás, e tudo bem você lutar, trabalhar para conquistar, realizar e conquistar as suas coisas, né? Realizar sonhos e conquistar as suas coisas. Mas o nosso corpo ele vai dando sinais de que é preciso também parar, é preciso também descansar a mente.
Eu trabalhava num setor extremamente importante e fora as atribuições do setor, o nosso setor era um setor assim de apagar incêndio, então a gente vivia ajudando os outros setores também. Enfim, e aí anos foram se passando e eu fui percebendo que o meu corpo estava cansando. Em 2017, eu lembro que eu comecei a observar que eu estava esquecendo muitas coisas. E aí eu procurei uma médica, neurologista, e ela fez uns testes na época, e ela falou, olha, Isabel, aparentemente você não tem nada. Quanto tempo você não tira férias? Eu falei, doutora, eu nunca tirei férias. Eu emendo feriado, eu tiro 5 dias, eu tiro uma semana, mas férias, 30 dias, assim, viajar, descansamento, eu nunca tirei. Por quê? Eu entrei nesse ciclo de eu preciso de dinheiro, então ou eu vendia ou a empresa precisava, enfim, aí ficou nesse dilema aí. Aí ela falou assim, olha, o que você precisa é de descanso, tire férias, aproveita, viaja, relaxa, desconecta. O que eu fiz? Não fiz o que ela me pediu. Eu fiz o exame de ressonância para ver, né, se eu não tinha nada, eu fiquei preocupada, e o de crânio, e a ressonância não deu nada de crânio. E quando eu voltei, que ela falou, programa suas férias e tal, eu não fiz. Exatamente como o Wesley fala, né, os médicos pediram para ele dar uma desacelerada na agenda, mas ele não fez o que foi recomendado. Ele tinha essa dificuldade de falar não. E eu não fiz isso também, continuei ali no meu ritmo. Até que os sinais foram aparecendo, né? O cansaço, o estresse, a indisposição, outras coisas. E eu acho importante falar, por isso que eu até peguei essa parte da entrevista do Wesley para deixar também aqui registrado, porque muitas pessoas, eu ouvi isso quando eu estava vendo esse vídeo dele, né? Ah, mas ele tem dinheiro, o dele valeu a pena, porque agora ele tem um puta de um patrimônio. Gente, não adianta você ter um dinheiro e você ficar trancado dentro do seu quarto. Não adianta você ter dinheiro e você não ter prazer de viajar com a sua família. Então não é sobre o dinheiro. Ele pode ter o patrimônio que ele for, que ele tiver. Se ele não tiver saúde para aproveitar, de nada vai adiantar. Eu não queria ter o dinheiro que ele tem e ficar dentro de um quarto trancado. O dinheiro vai servir para quem? Para as outras pessoas aproveitarem? E ele, o sacrifício. Então eu quero deixar aqui a reflexão, porque isso aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade lá atrás, quando eu comecei a perceber que eu estava esquecendo muito as coisas, ou seja, a minha mente ela já estava saturada e eu não dei ouvido ao que o médico falou, ao que o meu corpo estava falando lá atrás. Então isso é uma somatória, né? Eu falo que em 2020 a bomba ela tinha sido instalada, mas em 2020 ela explodiu. Foi quando o meu corpo falou assim, olha, agora você, mesmo que você queira, você não vai conseguir mais, você precisa parar. E hoje eu sou muito feliz, por mais que eu não tenha a mesma condição financeira que eu tinha quando eu trabalhava, o status, né, que as pessoas tanto valorizam. Ah, mas você trabalhava numa empresa, você tinha um status. Por mais que eu não tenha isso, hoje eu fico 30 dias em Sergipe, esse ano já fiz 2 anos, pude passar meu aniversário lá, o meu namorado me deu de presente a viagem, foi uma delícia. Eu pude inclusive ressignificar a data do meu aniversário, que eu nunca comemorava. Era um dia triste pra mim, foi um dia feliz, foi um dia, nossa, abençoado. Mesmo com a minha avó, que foi o dia que a minha avó se acidentou, foi um dia tão gostoso com a minha família, com os meus primos, com meu pai, minha mãe, enfim. Hoje eu sou muito grata e feliz, porque por mais que eu ainda não tenha a condição financeira que eu gostaria de ter, hoje eu tenho tudo isso. E isso dinheiro nenhum paga. Na homilia de ontem, o padre inclusive falou, cada terça-feira é única e especial. Nós nunca sabemos o dia da manhã. Então, cada momento e cada viagem, cada oportunidade que eu tenho de estar com a minha família, de estar no meu lugar, estar nas minhas raízes, que era algo que eu não conseguia aproveitar. Eu lembro que das vezes que eu ia, eu sempre ficava pouco tempo, era uma semana. No máximo que eu fiquei lá, eu acho que foi 15 dias.
Quando a médica me falou isso, e no ano seguinte foi um ano que eu consegui ficar um pouco mais porque eu peguei emenda de feriado. Aí eu acho que eu fiquei 20, que foi em 2018. E aí hoje eu consigo me programar, eu consigo trabalhar lá, eu consigo ficar 30 dias lá. Aproveitando meu pai, minha mãe tá lá, né? Vai voltar só no final do ano, mas aproveitando a minha avó, que já tem 97 anos, e aproveitando o que de fato tem valor na vida, que é as nossas famílias. Tudo que nós diz de mau pensamento, não estamos chegando não. Mas não é de mau pensamento. Isso aí não é não. Se diz vai pra casa daquilo ali, tá mandando. Ninguém quer ir pra merda. Quer pagar os outros. Essa mulher foi onde leva essa mulher. Passa handap. É isso mesmo, filho, que eu vou passar handap. Ninguém aguenta não. O que é handap? E o mato tá baixo, aí não pega muito na cerola. É. Olha, Vou subir aqui. vocês não queriam ir pro brejo? Estamos indo pro brejo. É. Os boi subir aqui já tem, né? O problema é deles, é bom que faz exercício, fica gordo. Olha, mas fica. Mas tem tração. Pode ficar. O senhor tá com a camisa do Brasil, né? Porque o Brasil ganhou ontem. Morando em cima, você não quer nem chegar lá com a sua mãe. Porque minha mãe, não, peraí. Minha mãe fez uma cama boa para ela dormir. Onde nós fiquemos tinha. Nós fiquemos Olha você aí dormindo. Não, é para que eu quero falar. Mas naquele tempo, agora não é. Não tem que nada a ver aquele tempo. Aí. É o Leôncio da novela? Tá parecendo o Leôncio da novela. Ou é o Juventino? E aí? Na frente do carro. Baixa o coisa aí pra mãe, Padrinho Emerson. Vai baixar o quê? Que ela tá...